Hoje, por volta de meio-dia, né, a Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia Seccional de Paulistana e com apoio do Batalhão da Polícia Militar, aqui também de Paulistana, deu cumprimento a um mandado de prisão temporária e também um mandado de busca e apreensão contra o suspeito da morte da vítima conhecida como Deilson, né? O Deilson foi encontrado sem vida na última terça-feira, às margens ali do açude da Engazeira. De imediato foi acionada a perícia de local de crime lá no dia do achado desse corpo e também o IML. Ao verificar o corpo após a sua remoção da água, foram verificadas várias lesões na cabeça, tanto na parte frontal quanto na parte posterior da cabeça, o que levantava ali indícios de que não teria sido um afogamento, e sim a prática de um homicídio. O corpo foi levado para o IML de Picos, realizados os exames necessários lá, e em contato com o perito legista que avaliou o corpo, né, ele concluiu ali que de fato tratava-se de uma morte provocada por causas externas, né, e o objeto que teria atingido a vítima seria um objeto de ação corte contundente, porque ele apresentava vários cortes, né, como eu já falei, na região da cabeça. E daí, a partir do momento desses indícios da prática do crime de homicídio, né, a Polícia Civil deu início a todas as diligências de investigação no sentido de identificar o possível suspeito ali daquela prática e trazer a autoria no inquérito policial que foi instaurado de imediato. Nós analisamos várias imagens de câmeras de segurança e no último domingo a vítima foi vista com o suspeito preso hoje, por volta de 9h30 da manhã, passando no sentido do açude da Engazeira, em uma motocicleta vermelha. A vítima ia na garupa do suspeito. Após uns 40, 50 minutos, o suspeito volta sozinho sem a vítima. E daí levantou o alerta de que esse suspeito poderia estar diretamente envolvido na morte do Deilson. E daí nós conseguimos outras imagens de câmeras de segurança e de estabelecimentos comerciais, ali das margens do açude, do outro lado, e que dá para verificar que houve uma espécie de luta corporal entre os dois. De imediato, diante de todos esses elementos probatórios, nós representamos pela prisão temporária do suspeito e também da busca e apreensão no imóvel onde ele residia. E aí nós demos cumprimento hoje, depois dos mandados serem expedidos pelo juízo da Vara Única aqui da cidade de Paulistana. Com o cumprimento dessa prisão, as investigações avançam para nós tentarmos solucionar, de fato, esse crime e identificar a possível motivação desse homicídio. No momento da prisão, o suspeito negou a prática, disse que não tinha nada a ver, mas os indícios, mostram que, de fato, ele estava na cena do crime, estava com a vítima. E outro ponto que chama bastante atenção é o fato de que a motocicleta utilizada pelo suspeito para transportar a vítima também foi apreendida na data de hoje e ela apresenta várias manchas de sangue, tanto na parte da roda do veículo, no banco, em algumas partes ali de piso. E aí nós já acionamos a perícia criminal para fazer todo o trabalho de perícia nessa motocicleta no sentido de identificar se ele de fato é mancha de sangue humano e, sendo sangue humano, se pertence à vítima ou ao próprio suspeito, né? Isso através dos exames que serão realizados. No mais, essas são as informações. Aí o inquérito agora com a prisão do suspeito, como se trata de uma prisão temporária com prazo aí de 30 dias, a gente tem esse prazo aí para finalizar o inquérito policial com os indiciamentos necessários no caso de confirmação de fato aí da autoria através de todos os elementos apresentados.